O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste tempo nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus. Jesus contou as parábolas, várias parábolas, e agora ele começa a explicar a parábola. Então a gente não precisa de muita explicação para entender. Jesus diz: quem semeia a palavra é o Filho do Homem. Jesus é aquele que semeia. Foi ele que trouxe a palavra do Pai. Foi ele que na sua bondade e misericórdia veio refazer a criação. Só para a gente recordar, todas as coisas foram criadas pela palavra. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. O pecado entra no mundo e causa um caos. Tudo fica desordenado. A semente que o Filho vem trazer, a palavra do Filho é reorganizar este caos e voltar à beleza e à ordem do cosmos. Então, aquele que vem para semear é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O mundo aqui quer dizer as pessoas, todas as pessoas. É no coração das pessoas que a semente de Deus vem ser semeada. O joio são os que pertencem ao maligno. E o trigo são os homens bons. E quem é que pertence ao maligno? Quem não tem capacidade de ouvir Deus. A gente até justifica dizendo assim: não, ele não vai na igreja, ele é uma pessoa boa, ele não rouba, ele não mata, ele não faz mal a ninguém, ele cuida da vida dele, trabalha, faz tudo certinho, tá? Mas ele ouve Deus? Ele ouve a palavra de Deus? Ele entende a vontade de Deus na vida dele? Ele é amigo de Deus? Ele pratica o bem, pratica a caridade, faz a palavra de Deus ressoar e ser ouvida em outros ouvidos, em outros corações? Ele faz isso? Não. Então ele não é de Deus. Porque para ser de Deus, tem que ser amigo de Deus. Tem que comungar Jesus. O próprio Cristo diz: eu sou o pão da vida, aquele que come a minha carne e meu sangue permanece em mim, e eu ressuscitarei no último dia. Quem não come da minha carne e não bebe o meu sangue não faz parte de mim. E aí ele diz: no final haverá o dia da grande colheita. Os anjos são ceifadores. E os anjos virão com a foice na mão, como os trabalhadores quando vê o campo de trigo maduro. Eles virão com a foice na mão e vai recolher o trigo e separar o trigo do joio. O trigo será levado para se transformar no pão eterno de Deus.
o joio será jogado no fogo, e ele diz aqui, será queimado no fogo que não se apaga. É bem simples, a gente precisa só fazer as contas, né? A verdade é que neste nosso mundo em que nós estamos agora, existe uma luta, uma guerra que é travada entre o bem e o mal. Uma guerra que é travada entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Uma guerra que é travada entre os filhos de Deus, os filhos do Cristo, os seguidores de Jesus, e aqueles que são filhos do diabo. Ele diz assim, os que não entrarão no reino do céu são aqueles que pecam e fazem os outros pecar, que levam os outros. Às vezes a pessoa dissimuladamente dizendo, não, você vai na igreja, mas não tem perigo não, pode fazer isso, não tem problema não. Deus perdoa, está tudo certo. O pecado é o mal social, as coisas más é quando você não respeita a natureza, quando você não ama os animais, quando você não sei o quê, e começa com um monte de bobagem. E começa a ensinar outras pessoas a viverem o mal e a fugirem de Cristo. Resumindo, há uma grande luta entre o joio e o trigo. No final, a gente precisa ter clareza em saber de que lado nós estamos lutando. Do lado de Deus ou do lado do diabo. E só um aviso. Para estar com Cristo é preciso lutar todos os dias. Para ser do diabo não precisa lutar, não precisa fazer nada. É só fazer como diz Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E ela leva para o inferno.